Bíblia é a base de tudo, né? A Bíblia, os ensinos bíblicos, elas estão presentes em todas as disciplinas, em todas as séries. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, considerando isso, então Deus já prevê todas as necessidades humanas. Aliás, Deus criou o ser humano e Ele conhece exatamente a estrutura da mente humana, das emoções humanas, da conduta humana. Então, a Bíblia é a base, né, para orientar o ser humano em todos os aspectos. É o grande fundamento que todo o resto é construído na educação adventista, né? A Bíblia é um livro completo. Ela desenvolve a intelectualidade do ser humano e eu fico até admirado quando eu vejo pessoas dizendo que a leitura da Bíblia é um retrocesso fundamentalista na vida de alguém. Tem pessoas que falam assim, a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro que mergulhou a humanidade na Idade das Trevas. Alguns pensam assim, falando totalmente errado. É um desconhecimento histórico falar uma coisa dessa. É só você ouvir, por exemplo, a Paixão segundo São Mateus de Bach. Ou você entrar na Capela Sistina e você ver se de fato a Bíblia representa um retrocesso no desenvolvimento da humanidade. Então, intelectualmente, a Bíblia desenvolve qualquer pessoa. Desde o aspecto da vida moral, da vida familiar, da vida social, da vida governamental, a vida pública, enfim, todos os aspectos da vida são orientados pela Bíblia. Episódio de hoje. As nossas escolhas começam bem cedo. Algumas delas podem mudar a vida de outros. E outras podem mudar nosso próprio mundo. Por isto, é preciso segurança para escolher. Aqui você descobre a importância de fazer boas escolhas e de ter os melhores conselheiros. A boa educação ajuda você a escolher certo e errar menos. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha. A Bíblia é um livro digno de confiança histórica. Logo, a teologia que se baseia nesta história também será digna de confiança. Também poderíamos falar da confirmação que a Bíblia recebe de instituições como a ciência, a filosofia e outros ramos do saber. Posso também mencionar as profecias bíblicas cumpridas de maneira sobrenatural, de maneira incrível. Não digo profecias apenas aleatórias ou genéricas, como morrerá alguém importante no país esse ano, ou choverá muito, ou fará seca, não. Estou falando de profecias envolvendo datas, envolvendo cronologia, envolvendo nomes que ainda nem existiam, profecias que falam do nosso tempo. E por fim também poderia mencionar o fato da Bíblia ser um livro que transforma vidas. Então, do ponto de vista técnico, intelectual, filosófico, a Bíblia já é um livro sem igual. Mas ela não é apenas um livro assim. Ele também não é um livro moral apenas, porque ela também desenvolve a espiritualidade das pessoas. Então, por isso que ela tem esse poder de casar dentro dela, dos seus ensinos, das suas páginas, essa capacidade de transformação completa do ser humano. Então, uma das premissas da educação adventista é que a gente aprenda a se comportar tal qual a Bíblia propõe, que a gente conduza a nossa vida de acordo com a Bíblia. E essas crenças, essas premissas, elas estão muito claras, inclusive no projeto pedagógico de cada escola. Então, estão muito claras até no contrato que o pai assina conosco, de que a gente tem esse compromisso de dar uma educação bíblico-cristã. Na filosofia de educação adventista, a Bíblia é a base de tudo, né? É sobre os ensinamentos bíblicos que todas as outras disciplinas são construídas. A Bíblia, os ensinos bíblicos, elas estão presentes em todas as disciplinas, em todas as séries. Então, não se ensina matemática sem usar a Bíblia, pelo menos no plano de fundo, não se ensina ciências ou biologia sem usar a Bíblia. É o grande fundamento que todo o resto é construído na educação adventista, né? E, além de tudo isso, especialmente nas aulas de religião, a Bíblia é o livro-texto, né?
Lógico que a gente tem as apostilas, tem um livro didático, mas o livro didático ele auxilia o livro-texto principal, que é a Bíblia, né? Jesus, ele pegou uma bacia de água e ele começou a contar para os discípulos de que todos eles eram iguais e todos deviam servir uns aos outros. Daí ele pegou uma bacia de água. Lembra que o pé dos discípulos estavam todos cheios de poeira, porque eles andavam lá na rua de terra. E então sempre era um servo ou um escravo que ficava lá na casa que lavava os pés, mas lá não tinha nenhum. Não tinha nenhum servo, nenhum escravo. Então o próprio Jesus, que era o mestre deles, queria mostrar de que aquele que mais serve os outros, que mais ajuda os outros, é o mais importante. Então ele pegou a sandália de um dos discípulos, ele desamarrou a sandália, assim. Lembra que o pé estava sujo de poeira. E ele pegou então a sandália, tirou a sandália, aí ele pegou a bacia, ele pôs a bacia e colocou o pé dentro da bacia. Jesus pegou um pouco de suco de uva para cada um deles e eles então começaram a beber o suco de uva e Jesus disse: olha, esse suco de uva representa o meu sangue, que vai lavar os pecados de vocês e vai salvar cada um de vocês. A Bíblia conta a história de que eles fizeram uma oração, cantaram uma música e então Jesus saiu com Pedro, Tiago e João para o jardim do Getsêmani, tá? Para ali orar. Então agora a gente vai terminar com uma oração. Eu nunca vi ninguém dizer que teve resoluções grandiosas tomadas depois da leitura de Dom Casmurro, por exemplo, ou coisas assim. Embora são livros ótimos e todos devem ler, mas com a palavra de Deus é diferente. E ela está acima de todas as obras da literatura, porque ela faz com que você olhe para o seu coração, ela faz com que você se enxergue, ela desafia você a tomar decisões, ela faz você compreender o mundo de maneira diferente, e ela tem todo esse poder, porque o tema principal da Bíblia é Jesus. E qual é o papel que a Bíblia desempenha em nosso meio? Então, nós vivemos aqui numa comunidade educacional, né? Então, a Bíblia ela é a base da educação. Ela orienta a vida como um todo. Enquanto existem tantas teorias educacionais, tantas filosofias educacionais ao longo das décadas e dos séculos, né? A Bíblia estabelece alguns princípios que são permanentes, né? Por exemplo, né, a base da educação deve estar na família. A gente olha para a Bíblia, a gente vê isso claramente. Então é por isso que, sem dificuldade nenhuma, a Bíblia faz parte do material escolar. E, inclusive, quando o aluno não tem uma Bíblia, a escola oferece um número grande de Bíblias para que o aluno possa acompanhar, não só na aula de religião, mas em algumas outras aulas, a leitura da Bíblia. Será que a Bíblia serve hoje para mim como regra de vida? É um livro que tem valor nos nossos dias? Olha, mesmo com o advento do computador, da internet, da ida do homem ao espaço, a Bíblia é incrivelmente um livro atual, estranhamente atual. O seu último livro foi escrito há mais de 2000 anos, mas parece que foi escrita no mês passado. A Bíblia tem muitas legislações, muitas filosofias, princípios de vida que até hoje são praticados, bem praticados, e se firmam nela. Muitas leis, muitos conceitos de moral, de ética. A Bíblia é um livro válido, mas eu ainda arrisco dizer que a mera leitura da Bíblia não ajuda a transformar a humanidade. Este é justamente o segredo a respeito da Bíblia. Primeiro, a Bíblia não é um livro para ser meramente lido.
Você pode ler um jornal, uma revista semanal, mas a Bíblia é um livro para ser estudado, avaliado, meditado e, para quem é esperto, obedecido. A Bíblia ela pode ser usada como um livro didático, né? Eu tenho visto, inclusive, diversas metodologias de ensino usando a Bíblia em si como um livro didático. Recentemente, por exemplo, eu vi alguém que desenvolveu uma metodologia de alfabetização de crianças, né, baseada em histórias da Bíblia, no texto bíblico. Então a Bíblia pode ser corretamente usada até como texto, né, como livro-texto. Agora, muito mais do que isso, né? A utilidade da Bíblia não é só no sentido de ser um livro-texto, né? A utilidade da Bíblia é no sentido de ela estabelecer os parâmetros, né, os parâmetros da educação. Especialmente porque ela conta histórias, ela tem conceitos, ela tem doutrinas, e todos esse escopo de ensinamentos deve ser ensinado se nós queremos a transformação da vida, que é o propósito da educação cristã, educação adventista. Só que para nós, a Bíblia, especialmente para as aulas de religião, a gente entende que a Bíblia é muito mais do que um livro-texto. É lógico que ela é um livro-texto, ela é a base sobre o qual o livro didático é construído, sobre as apostilas e todo o resto, mas muito mais do que um livro-texto, nós entendemos que ele é um livro que tem o poder de mudar a vida dos nossos alunos. É como se ela fosse um referencial filosófico, ela dita aqui o que nós vamos fazer aqui dentro, né, de cada escola. Mais importante, ela nos dá referência para outras crenças às quais a gente conduz o aluno. Por exemplo, na educação adventista, a gente defende a nossa posição enquanto criacionistas. E para defender o criacionismo, a gente faz uso da Bíblia. Mais importante que isso, na rede adventista, o aluno tem a oportunidade de comparar diferentes concepções a respeito da origem da vida. E isso é rico, porque ele aprende a argumentar, a defender diferentes pontos de vista, seja o evolucionismo, o design inteligente ou o criacionismo, que é o que a gente se posiciona. Mas para isso a gente usa inicialmente a Bíblia. Então ela é um referencial didático, mas é mais do que isso. Ela é o início de tudo que a gente se propõe a fazer com o aluno. O que é a cruz? É a coisa mais importante da nossa vida? Eu sabia, parabéns, parabéns. A utilidade da Bíblia não é só no sentido de ser um livro-texto, né? A utilidade da Bíblia é no sentido de ela estabelecer os parâmetros, né? Os parâmetros da educação. Desde a infância eu tive contato com a Bíblia e nasci numa família que não professava assim, uma religião. Embora eu tinha minha avó, que frequentava uma igreja, e tinha transmitido para minha mãe alguns princípios, algumas orientações espirituais que minha mãe passou para mim quando eu era menino. Mas desde criança eu tive muito interesse por querer conhecer mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, aprender mais. E minha avó me deu uma Bíblia. A minha primeira Bíblia foi dada pela minha avó. E naquele tempo nós não tínhamos assim tantas variedades de traduções de Bíblia como a gente tem hoje. Então a Bíblia que eu ganhei era uma linguagem muito difícil para uma criança. Eu estava começando a aprender a ler, a aprender a escrever quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. E mesmo assim eu lia, procurava ler alguns textos, não entendia quase nada do que eu lia, mas alguma coisa ficava. E aquilo foi plantando dentro de mim um desejo para querer servir a Deus, um desejo maior de querer transforma vidas aos milhares. Ao longo da história, muitas pessoas ateias se tornaram cristãs mediante a leitura da Bíblia. Intelectuais, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas ricas, pessoas pobres. Mas por que a Bíblia consegue transformar tantas vidas?
Isto é um mistério. E este mistério é mais um argumento a favor da origem divina da Sagrada Escritura. Eu vou explicar por quê. Se você analisar a Bíblia de maneira desapaixonada, se você olhar a Bíblia sem preconceito ateu ou espiritual, apenas como uma obra literária, você verá que a Bíblia é um livro até de literatura pobre. A gramática que foi usada para escrever muitos livros da Bíblia, como por exemplo o grego do Novo Testamento, o grego do Apocalipse, é uma gramática pobre, muitas vezes cheia de erro. A Bíblia contém expressões que um poeta não usaria, por exemplo, a porca voltou ao seu próprio vômito, nossa justiça é como pano sujo de sangue de menstruação. Nenhum poeta usaria uma linguagem desta, ele preferiria eufemismos. A Bíblia contém histórias um pouco bizarras de uma concubina que foi esquartejada, de Deus às vezes dizendo eu não me arrependo e outras vezes aparentemente se arrependendo. É um livro, do ponto de vista literário, cheio de complicações e defeitos. É um livro que não teria nada para virar um best-seller. Mas poucos sabem que desde 1816 para cá, todos os livros da Bíblia que foram vendidos somaram mais de 6 bilhões de exemplares. Curioso, como um livro tão aparentemente sem graça poderia chegar ao montante de 6 bilhões de exemplares distribuídos em todo o mundo em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes? Vou mais além. Como um livro aparentemente tão sem graça foi tão perseguido? O que tinha nesse livro que gerava tanto ódio das pessoas? Mas é interessante, gerava ódio, mas ao mesmo tempo gerava amor. Eu nunca vi um especializado em literatura inglesa ter coragem de dar a sua vida por sua interpretação de Shakespeare, mas vi milhares de cristãos tendo a coragem de se tornarem mártires por sua interpretação da Bíblia. Então esse é um livro que gera amor e ódio, mas dificilmente neutralidade. E agora eu fico até contente da Bíblia ter tantos aparentes defeitos literários, porque se ela fosse um livro tão bem preparado como a Barça, ou como qualquer best-seller, ou como qualquer clássico da humanidade, eu teria uma razão racional para explicar tamanho sucesso. Então, quando eu leio a palavra, eu sou colocado na presença dele, eu procuro entender quem é Jesus. E a palavra só tem poder de transformar de fato uma pessoa quando ela é lida no Espírito de Deus. Porque a Bíblia também lida sem o Espírito de Deus. Se você procurar lidar com a Bíblia apenas como um livro de informação histórica, ela é um livro de informação histórica, mas ela é muito mais do que isso. Então, se você chega diante da Bíblia apenas com seu coração voltado para poder buscar informações acadêmicas, você vai ter muita informação, porque ela é um livro antiquíssimo, é um livro de história, um livro histórico de valor sem igual. Mas ela não vai fazer muita coisa na sua vida. Agora, quando você se coloca no espírito de alguém que quer aprender de Deus, e quando você busca Jesus através da Bíblia, e quando você lê as páginas da Bíblia, tendo Jesus como a sua referência em tudo aquilo que você recebe, aí ela tem um poder de transformar você de uma forma sem igual. A página em si não tem muito poder, ou a capa, ou porque é um livro de capa preta, mas o conteúdo dele tem poder, né? E é muito bom quando você pega o conteúdo de primeira mão. É diferente quando você lê um outro livro contando a história da Bíblia. Você está pegando a história de segunda mão. Mas quando você coloca a Bíblia na mão do aluno e pede para que ele leia com você e estude junto com você o próprio texto bíblico, ele está pegando a história de primeira mão. E nós entendemos que a história de primeira mão, pela influência do Espírito Santo, por ser um livro inspirado por Deus, ele tem o poder de transformar vidas. É a base, a Bíblia é um livro sobrenatural, né? A origem dela é sobrenatural, e por isso que ela tem poder. A gente estuda a Bíblia inteira ao longo de uma vida com o aluno. Desde a vida de Jesus até algumas coisas mais pontuais, como por exemplo o dízimo. Em todos esses estudos, o aluno tem a oportunidade de defender o que ele acredita, que ele aprendeu lá na igreja dele, mas sempre a gente vai usar a Bíblia. Então a gente usa da maneira mais comum, que é através do estudo bíblico, da leitura, como também a gente usa a Bíblia como fonte de inspiração, né, para o aluno, para ele procurar respostas para a vida dele, para as questões que ele tem. Quando ele vai, por exemplo, à sala do capelão pedir algum conselho, o capelão ele abre a Bíblia e diz, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre relacionamento, o que a Bíblia diz sobre o seu relacionamento com os seus pais. Então ela serve também de fonte de inspiração, né? É o nosso referencial de estudo com os professores a cada início do período para fazer o culto. É sempre a Bíblia.
É a partir da Bíblia que a gente desenvolve o trabalho religioso da escola, o trabalho confessional. O curso de teologia, ele visa especificamente a formação de ministros, de pessoas que vão trabalhar profissionalmente, entre aspas, né, com o ensino da Bíblia, né, o ministério pastoral ou mesmo o ministério do ensino. Né. Agora, a própria Bíblia estabelece os dons espirituais, né, e dentre os dons espirituais, né, que são aqueles dons com os quais Deus dota as pessoas para serem úteis na igreja e na sociedade, dentre os diversos dons espirituais está o dom do ensino. Né? A própria tarefa do pastor, né? Por exemplo, eu sou um pastor. Né? Em que consiste a tarefa de um pastor? Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente percebe que dentre as diversas atribuições do ministério pastoral está o ministério do ensino. Né? O dom do ensino, o ministério do ensino faz parte, né, das atribuições daquela pessoa que exerce o ministério pastoral. Daí a existência desse curso de teologia em nossa rede educacional, que é um curso que visa o aprofundamento no conhecimento bíblico, né, exatamente para que o pastor exerça a sua atribuição também de mestre. Se a gente troca a Bíblia por um outro livro, a gente não pode dizer que é mais educação adventista. Né? Pode chamar de educação qualquer, mas não é educação adventista. A educação científica está fundamentada sobre a Bíblia. E se você começa a usar outros livros, ainda que com um conceito bíblico, mas esquece do uso da Bíblia, então eu acho que a gente perde muito do poder que a Bíblia tem. E se a gente começa a esquecer da influência bíblica, do poder do livro, a gente começa a deixar de ser uma escola adventista, um colégio adventista. Né? A base sobre como tudo é construído, todo o resto, a filosofia, o relacionamento com os professores, dos alunos com professores, os funcionários, entre funcionários, o conteúdo da sala de aula, tudo é fundado sobre a Bíblia. Então ela não é substituível. Uma vez, durante uma palestra na Unesco, um professor recebeu um bilhete que dizia o seguinte: prezado educador, sou um judeu sobrevivente do campo de concentração nazista de Auschwitz. E na minha juventude, naquele campo de concentração, eu vi jovens universitários ostentando uniformes da SS e metralhando sem piedade mulheres e crianças apenas por causa de sua etnia. Vi engenheiros formados nas melhores universidades de Berlim construindo câmaras de gás para sacrificar judeus. Vi enfermeiros bem treinados nos melhores hospitais da Europa injetando injeção de gasolina em crianças a mando de um médico nazista. Portanto, hoje eu não acredito mais na educação. Peço ao Senhor que, quando falar de pedagogia, de educação, de ensino, por favor, se preocupe mesmo em formar pessoas bem educadas para o bem da sociedade e não apenas monstros loucos com o diploma na parede. Este exemplo serve de razão para explicar por que a Igreja Adventista e a educação adventista valorizam tanto a Bíblia em sala de aula. Nós poderíamos apenas nos resumir a apresentar química, física, história, matemática, biologia, português, mas isto apenas poderia transformar as pessoas em monstros bem treinados. E muitas vezes, oferecer conhecimento a alguém que não está transformado pelo poder de Deus é tão perigoso como ensinar a bomba atômica para um terrorista. Nós preocupamos em ensinar, sim, as matérias seculares, mas, acima de tudo, colocando Cristo na sala de aula. E o que temos hoje de concreto de Cristo para apresentar em sala de aula? A Escritura Sagrada. É um lema do qual os adventistas jamais deverão abrir mão.